Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje é através de cenas reais. Como a gente vai falar hoje de documentários, eu preciso fazer um alerta. O documentário, apesar de ser feito com cenas reais, geralmente, e com narração das cenas ou fotos, o documentário não é exatamente a verdade. Só porque é documentário, isso não quer dizer que ele se diferencie muito de um filme. Assim como o filme, o documentário tem roteiro, tem produção, tem corte, tem várias horas de filmagem que depois são reduzidas àquela visão do diretor e do roteirista. Então, por favor, apesar de ser documentário, não tome como a verdade absoluta. E também o documentário é uma forma de propaganda, então ele é manipulador. Conforme a narração, conforme os cortes, como eu disse, a narrativa, você pode ser levado a acreditar em algo que parece tão real por ser documentário, mas na realidade é uma versão da história. Então, ao assistir estes e outros documentários, lembre-se sempre disso. Não é por ser documentário que o que está na tela é o que aconteceu realmente, mas sim uma visão das imagens reais. E isso fica muito aparente no primeiro documentário dessa lista aí de 10 documentários que você precisa assistir. Trata-se do filme alemão de 1934 chamado O Triunfo da Vontade. Esse documentário da cineasta alemã Leni Riefenstahl é sobre a manifestação do partido nazista em 1934 em Nuremberg, na Alemanha. Um grande comício que é contado sem narração, através das imagens. Ela documenta todos os 6 dias da atividade, desde a chegada de Adolf Hitler até a sua partida. E isso inclui discursos de todos os principais participantes, bem como as várias atividades dos milhares e milhares de pessoas que compareceram. Em retrospectiva, é um filme assustador, que mostra o poder da propaganda. Basta olhar para os planos gerais. Você não vê nenhuma câmera. É um trabalho verdadeiramente meticuloso e nos dá a impressão de que tudo foi realmente espontâneo. A sequência da abertura da descida de Hitler é uma arte brilhante, com a diretora criando um paralelo implícito. O filme é excelente para qualquer pessoa interessada em história e em política, já que todas essas técnicas são usadas hoje em dia em anúncios de campanha, em propaganda eleitoral ou mesmo para vender algum produto. A política da arte é mais perigosa quando deixamos de perceber essa verdade simples. Arte e política estão ligadas. Se você assistir o filme e não conhecer a história, você fica com a impressão de que Hitler foi um grande homem. Na realidade, sabemos que não. E nesse ponto está a força do documentário. A produção de documentários evoluiu muito a partir desse documentário, por exemplo, O Triunfo da Vontade. Mas as ideias da cineasta Leni Riefenstahl se provaram atuais até hoje. E muitos documentários que chegam até nós dos dias atuais refletem um pouco dessa visão que ela teve ao produzir O Triunfo da Vontade, Olímpia e outros filmes na Alemanha nazista. Um exemplo disso é uma série que está disponível na Netflix. Trata-se dos grandes momentos da Segunda Guerra Mundial em cores. Um apanhado de imagens, dividido em vários episódios, que conta toda a evolução da Segunda Guerra Mundial com um bom texto e com imagens chocantes. Os 10 capítulos de grandes momentos da Segunda Guerra Mundial em cores são de excelente qualidade. A série não esconde o lado mais escuro da guerra. São soldados dos dois lados recorrendo ao consumo de drogas,
distribuídas para que não dormissem durante o seu serviço, e também para que permanecessem alertas por dias seguidos de batalha. O estimulante Pervitin, por exemplo, era conhecido como a arma secreta dos super soldados de Hitler, mas os norte-americanos também tinham seus superestimulantes. Outra barbárie aceita pelos comandantes de tropas, inclusive das tropas aliadas, era a vingança. Ou seja, depois de ganhar uma batalha, centenas ou até milhares de inimigos, feitos já prisioneiros, eram mortos a sangue frio. Outras imagens são muito impressionantes, como por exemplo no capítulo 5, de Stalingrado, ou até no 8º, que fala sobre o bombardeio de Dresden, a famosa e bela cidade alemã, polo cultural dos mais importantes da Europa, com um patrimônio arquitetônico e artístico de valor imensurável, que não representava perigo nenhum para o destino final da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim foi destruída pelo bombardeio aliado. Esse é o diferencial da série, nos choca com as imagens coloridas e nos choca com a visão do diretor ao selecionar os temas. Outros episódios falam sobre a Batalha da Inglaterra, Pearl Harbor, a Batalha de Midway, o Dia D, a Batalha do Bulge em Bastogne, a libertação de Buchenwald, o famoso campo de concentração, e até o último programa que fala sobre Hiroshima. Como eu disse, imagens chocantes, textos verdadeiros que nos dão uma ideia de como foi a Segunda Guerra Mundial. Footage expertly restored in full color tells the stories of World War II as you've never seen it before. Mas não só de Segunda Guerra Mundial é feito esse programa, né? Existem muitos documentários sobre várias guerras e batalhas. Um exemplo clássico disso é a série Line of Fire, uma série documental britânica que trata das maiores batalhas ao longo de toda a história do homem. Line of Fire é uma série britânica, como eu disse, que fala sobre as campanhas e batalhas mais importantes em toda a história militar. Trata-se de uma excelente série de documentários, bem pesquisados, com boa narração e entrevistas com especialistas no assunto. As batalhas e campanhas são bem escolhidas, todas com grande influência na história. E os gráficos e as reconstituições também ajudam a ilustrar como foi aquele confronto. Em suma, uma série ideal se você deseja saber mais sobre os principais eventos militares na história do homem. Mesmo que você já tenha um bom conhecimento de história militar, aprenderá algo novo assistindo Line of Fire. Os grandes campos de batalha são apresentados em um ambiente animado exclusivo, fornecendo uma nova visão sobre os eventos da história militar. Cada episódio combina gráficos com recriações e também com imagens de arquivo e analisa todas as facetas das batalhas mais famosas. A série também apresenta comentários dos principais historiadores militares da Royal Military Academy de Sandhurst, na Inglaterra. Outra série também muito boa, cujo foco está nas batalhas do século XX e foi lançada inclusive no Brasil em bancas pela editora Abril, é a série Battlefield. Para quem gosta de batalhas, especificamente, de toda a dinâmica da batalha, armamento, táticas, o campo onde a batalha foi travada, Battlefield é uma série documental americana que aborda exatamente estes aspectos das principais batalhas travadas durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. A série emprega uma nova abordagem na qual a história é descrita por relatos detalhados das principais batalhas, com informações contextuais e informações auxiliares. A série fornece uma narrativa abrangente da guerra, além de detalhes táticos tradicionais. Assuntos como personalidades e motivações dos líderes também são abordados. As imagens que compõem a série são todas de arquivo e também se utilizam gráficos 3D. Alguns filmes de arquivos são raros, incluindo imagens raras em cores específicas para cada batalha. O programa descreve os eventos
desde os momentos que precedem a batalha, assim como detalhes sobre as consequências após aquela específica batalha. Também explica em profundidade a situação política e militar que levou a que essa batalha específica fosse travada, e também detalhes sobre armas e táticas relevantes. Cada programa da série, que tem ao todo 42 episódios, tem uma duração de 100 minutos. E cada episódio é dividido em um segmento padrão. Primeiro o prelúdio da batalha, depois a ordem da batalha, os líderes, estratégia de ataque, estratégia de defesa, os comandantes, as forças opostas, as armas que utilizavam, os soldados, a véspera da batalha em si, a batalha em suas várias fases e o após a batalha. No Brasil, essa série foi lançada em DVD nas bancas de revistas nos anos 2000 pela editora Abril e fez muito sucesso. No entanto, a editora Abril lançou no Brasil apenas 26 episódios e é muito boa para quem é apaixonado pela história militar. Agora eu vou falar de dois documentários, os dois dessa nossa lista, de um produtor, diretor que revolucionou a arte de produzir, de fazer documentários. Trata-se de Ken Burns. O primeiro deles é um documentário, uma série documental excelente sobre a Guerra Civil Americana, chamada The Civil War. Essa minissérie, altamente aclamada, traça todo o curso da Guerra Civil dos Estados Unidos, desde o início do movimento abolicionista até o início da reconstrução pós-guerra. A história é contada principalmente nas palavras dos próprios participantes, por meio de seus diários e cartas. Os visuais, as imagens, geralmente são fotografias e ilustrações da época, e a trilha sonora também é composta por melodias da era da guerra, tocadas em instrumentos da época por artistas contemporâneos. Quando essa série foi ao ar pela primeira vez em 1990, tornou-se um fenômeno por conta da sua riqueza na produção. O fato é que o diretor Ken Burns criou uma peça monumental em seu documentário de televisão. A série é simples, mas é tão profunda em sua simplicidade e estilo, utilizando apenas fotos e relatos e música, que pela primeira vez ouvimos relatos de soldados e pessoas reais, em vez de tomar partido. E isso deu um senso de humanidade a ambos os lados em uma guerra que é crivada até hoje. Os Estados Unidos são divididos até hoje por posturas políticas e sociais, mas no final das contas não passou de uma imensa carnificina. Esse estilo do diretor de usar fotos e dar movimento às fotos, movimentando a câmera, captando partes da foto e dando à foto movimento, ficou conhecido como o efeito Ken Burns e é utilizado amplamente hoje pelos youtubers ou mesmo em programas de televisão, dando movimento a fotos. Se em The Civil War Ken Burns revolucionou, ele teve muito mais material, porque nessa primeira série documental The Civil War ele tinha basicamente as fotos antigas, daí esse movimento que eu comentei, que é o efeito Ken Burns, que é a leitura pela lente das fotos e com isso dando uma noção de movimento, tornando mais dinâmico assistir o documentário. Já no seu documentário seguinte, que também está aqui na nossa lista, ele teve muito material, porque foi uma das guerras mais documentadas da história, a Guerra do Vietnã. Em The Vietnam War, Ken Burns novamente nos conta em vários episódios toda a história da Guerra do Vietnã, desde o início, no envolvimento francês, até o final, na vergonhosa retirada americana. The Vietnam War também é imperdível. Vietnam War é uma série de documentários em 10 capítulos, feito pela televisão americana. Ken Burns usou toda a sua experiência e talento nos documentários anteriores para produzir uma peça-chave que disseca a Guerra do Vietnã. A série custou cerca de 30 milhões de dólares e levou mais de 10 anos para ser produzida. O programa apresenta uma série de entrevistas com 79 testemunhas, incluindo muitos americanos que lutaram na guerra ou se manifestaram contra ela, bem como combatentes vietnamitas e civis do norte e do sul. O diretor evitou
deliberadamente historiadores e outros especialistas, entre aspas, e também entrevistas na tela com nomes famosos da época do conflito. Em vez disso, as entrevistas eram com pessoas comuns para mostrar a perspectiva dessas pessoas que vivenciaram na pele os efeitos do conflito. Os pesquisadores também acessaram mais de 24 mil fotografias e 1.500 horas de imagem de arquivo. E dentro das 17 horas e 15 minutos da série, há cenas que cobrem 25 batalhas, 10 das quais são cenas detalhadas que documentam e descrevem a ação de múltiplas perspectivas. Isso tudo faz com que The Vietnam War seja uma série obrigatória dentro de qualquer lista das melhores séries de documentários sobre as guerras. In America's streets and colleges and living rooms. And we continue to ask, what happened? Além de Ken Burns, vários nomes famosos da cinematografia mundial também se aventuraram pelo mundo dos documentários, produzindo peças excelentes. Um desses exemplos é Peter Jackson, o famoso diretor da trilogia do Senhor dos Anéis, King Kong e tantos outros filmes. Peter Jackson produziu e dirigiu um excelente documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, chamado They Shall Not Grow Old, ou seja, eles não vão envelhecer. Por mais que a Primeira Guerra Mundial tenha terminado há mais de 100 anos, ainda hoje existem diversos materiais capturados por câmeras que jamais foram liberados ao público. E, junto a uma equipe de pesquisadores e restauradores, o diretor Peter Jackson reuniu vídeos e trechos impactantes e fez uma remontagem através da perspectiva cronológica dos detalhes mais sórdidos e intimistas da época. O documentário de 2018 usa imagens da Primeira Guerra Mundial dos arquivos do Imperial War Museum, a maioria inédita, todos com mais de 100 anos na época do lançamento. Os depoimentos em áudio dos veteranos foi sucedido pela BBC e pelo Museu Imperial de Guerra, de militares, como eu disse, que lutaram no conflito, e esses depoimentos ficaram arquivados ali. A maior parte da filmagem foi tratada, restaurada e colorida com técnicas de produção modernas, com adição de efeitos sonoros e dublagem, para ser mais evocativa e mais próxima das experiências reais dos soldados. O resultado é um documentário imperdível, esse They Shall Not Grow Old, que estreou simultaneamente em Londres e nos cinemas do Reino Unido em outubro de 2018 e fez muito sucesso tanto nos cinemas britânicos quanto nos cinemas americanos. Na Netflix você consegue assistir alguns desses documentários que eu estou apresentando aqui nessa lista. Um deles é o Five Come Back, que também fala de diretores de Hollywood atuando no campo de batalha, especificamente 5 grandes diretores durante a Segunda Guerra Mundial. E o documentário sobre o trabalho deles, produzindo documentários, está no catálogo da Netflix. Depois de Pearl Harbor, em 1941, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, 5 diretores americanos famosos em Hollywood, John Ford, John Huston, William Wyler, Frank Capra e George Stevens, se alistaram e tomaram parte num projeto do governo para usar essa linguagem do cinema como difusora da propaganda americana. Foram para a linha de frente com equipamentos e cameramans de Hollywood. Ao todo foram mais de 27 mil funcionários dos estúdios e também do próprio exército. A missão era fazer os aliados vencerem outro importante front, o da propaganda. Com isso, produziram uma série de documentários que foram exibidos nos cinemas americanos e europeus, ou mesmo no Brasil, mostrando a capacidade americana e o heroísmo dos soldados americanos. Esse documentário Five Come Back fala exatamente essa história, conta a história dos diretores durante a guerra. A Netflix lançou, está no catálogo da Netflix, essa série de documentários. Também lançou e está no catálogo da Netflix os documentários originais que eles produziram, como A Batalha de Midway, de 1942, dirigido por John Ford, Prelude to War,
dirigido em 42 por Frank Capra, A Batalha da Rússia, de Frank Capra, Memphis Belly, o mais famoso talvez de todos, de 1944, dirigido pelo William Wyler, e muitos outros. Enfim, o Five Come Back seria a porta de entrada para você depois assistir esses outros documentários da época da guerra. For the intensity of the conflict. These filmmakers changed the world. Esse documentário Five Come Back gerou um outro documentário chamado The Cold Blue. The Cold Blue mostra especificamente as missões de bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial sobre a Alemanha. Não só o Memphis Belly, mas também outros bombardeiros. E as imagens são espetaculares e é um documentário que eu altamente recomendo. The Cold Blue é uma derivação de um dos documentários produzidos pelo diretor William Wyler, o mais famoso, como eu disse, Memphis Belly. Foram encontradas 90 horas de filmagens perdidas num arquivo. E o diretor cineasta Eric Nelson pegou esses arquivos perdidos e remontou o Memphis Belly, fazendo um belíssimo documentário sobre a ação dos bombardeiros americanos durante a Segunda Guerra Mundial, não só focado no Memphis Belly. E ele não só remontou, como também fez toda a restauração dessas 90 horas de filmagens que o William Wyler havia feito durante a guerra. O resultado é um documentário incrível de 72 minutos que foi considerado pela crítica um nível de heroísmo diário oferecido que ultrapassa a capacidade do espectador de absorver. Essa é uma das críticas que o documentário recebeu, mostrando toda a sua riqueza de detalhes e um documento do que foi a guerra aérea sobre a Europa. Por fim, mas não o pior, aliás, na minha opinião, o melhor de todos, é a série da BBC de Londres, The World at War, O Mundo em Guerra. Essa série fez muito sucesso na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e até no Brasil. Na Grã-Bretanha ela tinha a narração do Laurence Olivier, no som original. No Brasil ela foi apresentada pela Rede Globo com a narração do Valmor Chagas e fez história e despertou o interesse pela história da guerra em muita gente, assim como eu. Bom, então, The World at War, para mim, é o melhor documentário da Segunda Guerra. Vou explicar por quê. Produzida entre 1969 e 1973 pela antiga rede de televisão Thames Television, essa série de 26 episódios conta com a narração de Laurence Olivier para exibir toda a história da Segunda Guerra Mundial em episódios. Ela foi apresentada pela primeira vez em outubro de 73, o primeiro episódio foi ao ar na Grã-Bretanha, e fazia uso de raras filmagens em cores, além de inúmeros vídeos em preto e branco filmados nos campos de batalha e também em cidades afetadas. E o mais importante e o mais rico dessa série documental são as entrevistas com os inúmeros membros das campanhas dos aliados, da Alemanha, do Japão, da Inglaterra, da Itália, assim como pessoas comuns que viveram durante a época da guerra. Entre os entrevistados estão importantes registros de personagens como Albert Speer, Karl Donitz, James Stewart, Bill Mauldin, o famoso cartunista, o Lord Mountbatten, também japoneses como Minoru Genda ou como Mitsuo Fushida, que eram aviadores famosos, General Arthur Harris, Paul Tibbets, Anthony Eden, a secretária de Hitler, Traudel Jung, Mark Clark, o famoso comandante das tropas americanas na Itália, Adolf Galland e assim vai. São muitas personagens que já faleceram e elas estão ali nesse documentário ao nosso alcance para podermos ouvir o seu depoimento e a sua versão da história, que muitas vezes difere da história que nós conhecemos hoje. No Brasil, a série foi exibida pela TV Globo, como eu havia dito, com a apresentação e narração de Valmor Chagas. É uma série, para mim, a melhor já produzida sobre a Segunda Guerra Mundial, e ela está obrigatoriamente em qualquer lista dos melhores documentários sobre
a Segunda Guerra Mundial ou mesmo dos maiores documentários da história. Não se esqueça, The World at War. Bom, eram esses os 10 documentários de guerra simplesmente imperdíveis. Eu selecionei aí baseado na minha preferência, no meu estudo, que eu pesquiso, leio sobre, gosto desse, assisti todos e recomendo para vocês. Alguns vocês vão encontrar na Netflix, outros vocês vão encontrar talvez em outro canal de streaming, muitos vocês vão encontrar na internet para fazer o download. Nem todos têm a legenda em português, todos são narrados em inglês, mas se você tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, está aí o nosso WhatsApp, e-mail, entre em contato, manda uma mensagem pelo canal e eu posso ajudar vocês a conseguir acesso a alguns desses documentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, logo a gente volta com outro programa. E continue mandando mensagem, interagindo, curtindo, compartilhando. Não esqueça de assinar o nosso canal, porque é importante você estar inscrito, não é assinar, é estar inscrito no canal. É só clicar aí na página e se inscrever e isso ajuda o canal a crescer. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.